Se guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2015 o livro de Gênesis, que traz por tema o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. E o comentarista deste trimestre é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 10, que traz por tema a origem da diversidade cultural da humanidade. O nosso textuário se encontra em Gênesis, no capítulo 11, e versículo 6, que nos diz assim: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A verdade prática: apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrente da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 11, que vai do versículo 1 até o 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos-nos tijolos e queimamos-nos bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é, que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar como se deu a diversidade cultural da humanidade. E o ponto central da nossa lição nos diz assim: o monolinguismo contribuiu para que a primeira civilização humana se tornasse uma civilização depravada e distante do Criador. Pois bem, meus irmãos, a lição de hoje é uma lição que mostra para nós de onde surgiu e de como e de que forma surgiu a origem da diversidade cultural da humanidade. Nós vamos entender hoje esta origem. E dentro dessa origem temos alguns personagens também que faz com que nós entendemos a lição de uma forma mais coesa. Mas precisamos voltar, meus irmãos, em Gênesis, no livro do Gênesis, mais precisamente no capítulo 10, onde nós deparamos ali com os descendentes de Noé. Através desses descendentes de Noé, através dessa nova civilização que foi formada, para onde eles foram, para onde foram destinadas as suas nações, nós vamos entender melhor a lição de hoje. Então, no capítulo 10 de Gênesis, nós deparamos com os descendentes de Noé. O propósito do capítulo é revelar como todas as nações e povos da terra descendem de Noé e de seus filhos após o dilúvio.
conforme em Gênesis, no capítulo 10 e no versículo 32, que nos diz assim: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Ou seja, todas as nações e povos da terra descendem de Noé e dos seus filhos após o dilúvio. Então nós temos aqui os filhos de Jafé, conforme em Gênesis capítulo 10, versículo 2 até o 5. Então esses versículos alistam os descendentes de Jafé que imigraram para o norte e se estabeleceram nas terras costeiras dos mares Negros e Cáspio. Foram os progenitores dos medos, dos gregos e das raças brancas da Europa e da Ásia. Os filhos de Cã, conforme em Gênesis capítulo 10, versículo 6 até o 20. Esses versículos alistam os descendentes de Cã, os quais se fixaram na Arábia Meridional, no Egito Meridional, na orla oriental do mar Mediterrâneo e na costa setentrional da África. Os descendentes de Canaã, conforme no versículo 15 até o 19, estabeleceram-se num território o que se denomina-se Canaã. Nós conhecemos, a história. Território este que posteriormente se tornou pátria do povo judeu. E assim nasceram filhos. Gênesis 10, versículo 21 até o versículo 31. Esses versículos alistam os descendentes de Sem, que se estabeleceram na Arábia e nas terras do Vale do Tigre, do Eufrates. No Oriente Médio foram os hebreus, assírios, sírios e lamitas. Então aqui nós fizemos um apanhado geral dentro do capítulo 10, onde nós aqui passamos a entender as descendências dos filhos de Noé. Então nós entendemos aqui quais são essas descendências, para onde migraram cada descendência. Pois bem, e um ponto importante da lição de hoje, nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Torre de Babel, nós sabemos que significa a confusão, onde houve a confusão de línguas, então se deu o nome de Babel. Então Torre de Babel, no hebraico, tem o seu significado porta de Deus. A primeira cidade mencionada depois do dilúvio, edificada na planície de Siná, conforme em Gênesis, no capítulo 11, do 2 até o 9. Foi sede do governo de Nimrod, o Nimrod, como diz por aí. Gênesis 10, do versículo 8 até o 10. Estava sob o domínio dele, na sede do governo de Nimrod. Conforme nós encontramos aqui dentro do capítulo 10, do versículo 8 até o 10. E Cusi gerou Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainé, na terra de Siná. Nós elencamos aqui a história desse personagem, Nimrod, que faz parte também de nossos estudos de hoje. Nós separamos aqui a história dele, uma história breve, mas que nós possamos entender melhor a lição. Porque através dele, através de Nimrod, o Nimrod, como dizem, ele que se deu, a rebelião. Através dele, ele fez a construção, liderou a construção da Torre de Babel. Ele era neto de Cã, conforme em Gênesis, no capítulo 10 e versículo 8, que era da descendência de Cã. A Bíblia fornece uma breve descrição relativa de Nimrod. O significado de seu nome, rebelde ou valente, também nós conhecemos, indica tratar-se de uma espécie de um anti-herói indesejável. Nimrod foi um rei que Deus jamais aprovaria
um caçador e matador, em contraste com a ideia de um rei pastor. Então nós temos que entender que ele não foi, como o versículo ali dá para nós, em Gênesis, no capítulo 10, do 8 até o 10, que fala da vida dele, é uma breve história da vida dele, que fala que ele era um caçador, conforme nós podemos ler aqui, para que nós possamos entender o entendimento sobre Nimrod. O 9, mais precisamente: e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, esse caçador diante do Senhor, poderoso caçador diante da face do Senhor, há um entendimento errôneo em relação a algumas traduções erradas aí a respeito disso, desse versículo. Por quê? Ele não era uma pessoa boa. Nós temos que entender isso. Ele não era uma pessoa boa, ele era um caçador de pessoas, né? Era caçador também de animais, mas só que ele era um caçador, ele escravizava as pessoas, matava as pessoas. Então um contraste aí muito grande, né, da ideia do que diz ali o versículo da Bíblia para nós, porque ele não foi, melhor dizendo, né, Nimrod, ele não foi uma pessoa boa. O seu nome diz tudo o que significa rebelde, né? Era também valente também. Então um contraste com a ideia de um rei pastor, não foi. Conforme podemos ver em 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, também dentro de 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 7, Apocalipse 2 e 27, que faz referências, né, ao bom pastor, 19, 15. Um caçador satisfaz as custas de suas vítimas, que era o caso dele. Mas um pastor, se fosse realmente um pastor, preocupa-se em proteger seus animais, né, o seu rebanho, né, e cuidar deles. Dizem que a declaração de que ele foi poderoso caçador diante do Senhor, conforme Gênesis capítulo 10, versículo 9, poderia ter sentido pejorativo, né? Conforme podemos ver algumas referências bíblicas, não a respeito disso, mas ao contrário do que é, em Salmo 51, 17, Isaías 57, 15, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Coisa alguma era e continua sendo mais comum do que a glorificação da força bruta. Isso, ele trabalhava muito com a força bruta. Ele liderou a construção da Torre de Babel. E que aqueles que não estivessem com ele, ele matava, ele caçava, destruía. Por parte dos homens, que era o caso dele. E nada é mais comum do que dar pouca importância ao sofrimento humano, porque ele não dava importância nenhuma para o sofrimento humano. Então, nós temos aqui um entendimento que ele não era uma pessoa boa, e sim um caçador de homens, um matador, escravizava, matava as pessoas. Então, dentro disso, ele foi uma pessoa que liderou, né, a construção da Torre de Babel. Foi um dos líderes, porque estava dentro da sua jurisdição ali, estava dentro do seu reino, dentro do seu governo. Talvez aqui era uma descendência de Cã, como nós falamos, né? Ele era neto de... nós falamos aqui que ele era neto de Cusi, né? Neto de Cã, melhor dizendo, perdão, neto de Cusi, né? Filho de Cusi, neto de Cã. Então ele era uma pessoa totalmente sagaz, uma pessoa totalmente ruim, não era uma pessoa boa, conforme nós podemos aqui entender dentro da nossa Bíblia, em que é uma interpretação errada em relação a este homem. Então, talvez lembrando do dilúvio, tensionaram construir o quê? Uma torre altíssima, que era liderada por ele, e estabelecer nela o centro do império do mundo, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 4. O castigo divino foi a confusão de línguas e o fracasso da obra. Gênesis 11, 7 e 8. Babel se torna sinônimo do quê? De algazarra, balbúrdia, confusão. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 9. Apesar de ter sido dispersado o povo por toda a superfície da terra, existiu ali depois uma grande comunidade que nós conhecemos como a Babilônia.
Como sempre nós fazemos, meus irmãos, dentro da leitura bíblica em classe, nós fazemos uma interpretação, nós elencamos alguns pontos importantes para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. No Gênesis 11, 2, na terra de Sinar, melhor dizendo, é o nome que o Antigo Testamento dá ao território da antiga Suméria, e posteriormente chamado Babilônia, ou o termo geral Mesopotâmia. E dentro dessa região aqui, eu gostaria de passar também para os irmãos que a Torre de Babel, ela é uma verdade conhecida também, como alguns estudiosos da antropologia, né? Conhecida como zigurate, né? Uma construção conhecida como zigurate. Zigurate era uma espécie de templo construído pelos assírios, babilônios e sumérios, povos da antiga Mesopotâmia. Essa construção tinha um formato de uma pirâmide, porém com a presença de espécies de degraus. Os zigurates possuíam de 3 a 6 andares, eram construídos de pedra ou tijolos, cozidos ao sol. A entrada era feita através do topo do templo, sendo que o acesso ocorria através de uma rampa espiralada, né, em espiral, né, construída nas paredes externas do zigurate. Sua função religiosa era muito importante, pois os antigos mesopotâmicos acreditavam que os zigurates serviam de moradas para os deuses. Através dessas construções, acreditavam que os deuses estariam mais perto da sociedade, logo somente os sacerdotes poderiam acessar as partes internas do zigurate. E umas curiosidades a respeito dessas torres, né? A Torre de Babel era, na verdade, um zigurate vertical, de aproximadamente 90 metros de altura. Então, algumas curiosidades. E também os zigurates foram criados pelos sumérios. Isso é um ponto importante que eu gostaria de trazer para os irmãos, para que nós possamos entender melhor a lição. Em Gênesis, no capítulo 11, voltando aqui para a nossa interpretação, da nossa leitura bíblica em classe, em Gênesis, no capítulo 11, versículo 4, nós temos aqui: edifiquemos, façamos um nome, né? O pecado do povo na terra de Sinar foi a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino à parte de Deus, através da união política centralizada, poder e grandes conquistas, que era feito de Nimrod, totalmente feito dele, né? Todas essas conquistas, né, eram feitas dele, porque ele liderava, o governo estava sob a mão dele, sob o poder dele. Esse desígnio era fruto do orgulho e rebeldia contra Deus. Deus frustrou o propósito deles multiplicando idiomas em seu meio, de tal maneira que não podiam comunicar-se entre si, conforme o versículo 7 e o versículo 8. Isso deu origem à diversidade de raças e idiomas do mundo. Nesse tempo, a raça humana, deixando a Deus, voltou-se para a idolatria, a feitiçaria e a astrologia. Fazia parte deles, né? Isaías 47:12 fala sobre isso, Êxodo 22:18 e Deuteronômio 18:10. As funestas consequências desse estado espiritual nos seres humanos é descrita em Romanos, no capítulo 1, versículo 21 até o 28. Ou seja, Deus entregou a impureza de seus próprios corações, conforme Romanos, no capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. E com Abrão ele prosseguiu dando cumprimento ao propósito da salvação da raça humana, conforme nós podemos ler em Gênesis, no capítulo 12, que vai do versículo 1 até o 3. Deus chama Abrão, ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão veio, né, a nossa salvação, que é Jesus Cristo, devido à descendência de Sem. Pois bem, e dentro da nossa lição de hoje, dentro do nosso estudo, nós temos aqui 3 tópicos, né? Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Tópico 1, nós vamos aprender aqui, nós já falamos, demos um apanhado, vamos passar um rápido entendimento, vai falar a respeito da Torre de Babel. 2 vai falar sobre como vamos analisar como se deu a confusão de línguas. E 3, mostrar que a multiplicidade linguística e cultural depois da Torre de Babel tornou-se um fato. Então, dentro do primeiro tópico da lição de hoje, nós temos aqui a Torre de Babel, né? Temos aqui um monolinguístico, que era uma língua só que eles falavam até então, era só uma língua, né? Aí nós temos aqui uma nova apostasia. Eles não creram aqui nessa nova apostasia, nós entendemos que eles não creram em Deus, que Deus, quando fez o pacto, Deus fez um pacto com a humanidade, né? Fez com Noé ali, e também passou isso para a humanidade, que não mais destruiria a terra com o dilúvio. Eles não creram nisso, eles não acreditaram nisso, se apostaram, aí fizeram essa torre para chegar ao céu. Então, se apostaram aí. Aí no subponto 3, do primeiro tópico da lição, nós temos aqui um monumento à soberba humana. Ou seja, vamos fazer uma torre, caso vier outro dilúvio, ou vir outro dilúvio, nós vamos escalar essa torre e as águas não vão nos atingir. Devido ao quê? A soberba, né, deles. Eles se rebelaram contra Deus. E qual foi a consequência disso? A confusão de línguas, no tópico 2. Temos aqui uma cidade à prova d'água. Então, eles eram totalmente, se você for analisar eles de forma contundente, para a época eram pessoas de uma inteligência fora do comum, né? Vamos construir uma torre, construíram, né? Até onde Deus deixou também, até ele pôde construir, porque eles não creram, não acreditaram na promessa, no pacto que Deus fez com Noé. Então, a cidade é a prova d'água. Eles achavam que essa cidade era a prova d'água. Imaginavam que isso era a prova d'água. A torre que Deus não viu. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aí Deus responde no versículo 11, capítulo 11, versículo 6. Se o Senhor não tivesse intervido, né, aqui para nós podermos entender, dentro do capítulo 11, versículo 6, se o Senhor não tivesse intervido, a segunda situação tornar-se-ia pior do que a primeira, conforme o versículo 11, capítulo 11, versículo 6, que diz assim para nós: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, somente se Deus não tivesse intervido. Aí aqui no subponto 3, quando ninguém mais se entende, aí se deu a confusão de línguas, aí teve a separação das nações. E desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda, melhor dizendo, a língua do outro, conforme Gênesis capítulo 11 e versículo 7. Nascia ali, na planície de Sinear, o multilinguismo. Como ninguém mais se entendia, os descendentes de Noé foram apartando-se um dos outros, e agrupando-se de acordo com a sua nova realidade idiomática, né? Ou seja, seres humanos falavam, até então eles falavam uma só língua, aí através da divisão de línguas começaram a passar a falar outros idiomas. No subponto 3, tópico 3, melhor dizendo, temos aqui a multiplicidade linguística e cultural. O episódio da Torre de Babel criou diversas fronteiras entre os descendentes de Noé, linguísticas, uma delas, principal, né? Culturais, que fazem parte, porque carregam junto, né? Estão ligadas,
e geográficas, ou seja, linguísticas, barreiras idiomáticas, surgiu a noção de nacionalidade, responsável pela criação de países e reinos. Culturais, a diversidade linguística trouxe também a diversidade cultural e geográficas, né? Acrescenta-se a essas dificuldades as fronteiras naturais, que são elas rios, mares, montanhas, vales e etc. Cada povo com o seu território. Aí Deus sabe o que faz. E dentro da nossa conclusão da lição de hoje, o episódio de Babel não impediu a proclamação do Evangelho, pois no Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha outra repartição aqui, olha outra divisão aqui, nós aprendemos, né? Línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A palavra de Deus atualmente encontra-se em quase todas as línguas. O que parecia maldição fez-se bênção para todos os povos. Ou seja, meus irmãos, nós entendemos hoje que na lição nós falamos aqui dessa diversidade cultural da humanidade. Se deu através da soberba do ser humano, da soberba do que eles queriam montar um governo próprio, uma civilização própria. Ou seja, vamos edificar uma torre, chegar no céu, vamos nos resguardar se vir outro dilúvio, né? E o que aconteceu? Deus fez com que acabasse de construir. Não, eles cessaram quando fez a confusão de línguas, automaticamente fizeram com que eles cessassem a obra, né? E Nimrod era um dos que estavam ali, uns que estavam liderando este povo, né? Estava sob a sua liderança ali, nessa torre de Babel, estava ali junto com ele, né? E ali, talvez, podemos até dizer que como os descendentes de Sem, né, ou de Jafé também, estavam próximos a eles ali, né? E também passaram por essa diversidade, né, da cultural da humanidade, ou seja, falaram outros idiomas, porque até então, alguma discussão calorosa a respeito disso, antes dessa confusão de línguas, qual o idioma que era falado, né? Nós sabemos que depois da confusão de línguas, né, cada um desenvolveu o seu idioma, né? Então não se sabe realmente ao certo qual era a linguagem mãe ali. Então uma discussão muito grande e calorosa a respeito disso. Diz que era aramaico, mas sabemos que não era aramaico. Mas isso é uma outra discussão, um outro entendimento. Mas a lição de hoje é uma lição que fez que nós entendemos que Deus ele não divide a glória com ninguém. Então, se Deus não divide a glória com ninguém, né, ele não divide isso com ninguém, é dele, ele manda, ele está no comando, ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. O que nós entendemos da lição de hoje? Que o homem que desagrada ao Senhor, ou o homem que não está dentro do propósito de Deus, como era este povo, né, um povo totalmente desobediente, rebelde, o Senhor muda a história, o Senhor muda a situação, muda, né? Mas ele mudou de que forma? Na primeira civilização ele mudou de uma forma bem categórica, que foi, até então falavam uma só língua, né? A fala deles era igual, o idioma deles era igual. Aí quando Deus vê a situação da humanidade, né, uma depravação, né, da segunda civilização, ele faz essa divisão de línguas, ele faz a confusão de línguas, né, para mostrar para o homem que ele está no controle de tudo, ele manda. Mas através disso é interessante que nós estudamos hoje a Torre de Babel, né, que era, nós aprendemos que significa porta de Deus, né, em hebraico ela significa porta de Deus. Falamos também sobre Nimrod, né, que liderou essa construção, que estava sob o domínio, sob o governo dele, né. Ele não era um caçador de animais, ele era um caçador de animais, muitos também conhecem como caçador de animais, mas ele era um homem sagaz, um homem que não era o que a Bíblia ali nos relata, porque é uma interpretação errônea em relação a esse versículo aí. Algumas interpretações erradas em relação a isso aí. Mas ele não foi uma pessoa boa. Nimrod foi uma pessoa ruim.
Ele matava as pessoas e caçava as pessoas, né? E foi um dos líderes, um dos que construiu, melhor dizendo, né? Construiu a Torre de Babel. Estava na liderança da Torre de Babel, né? Nós aprendemos isso hoje. Aprendemos também sobre o significado de zigurate, né? que foram construídos pelos assírios, babilônios e sumérios, né? E a Torre de Babel era, na verdade, um zigurate vertical. Olha que interessante, tem umas curiosidades aí que nós trouxemos para vocês, para que vocês possam entender melhor a lição. Mas, finalizando a lição de hoje, apesar desses pontos importantes, que ao mesmo tempo não se tornam tão importantes, porque a linguagem de Deus era universal. Isso que eu queria passar para os irmãos. Independente de algumas discussões que nós estamos observando, porque eu já falei isso, repito, o livro de Gênesis tem muitas lacunas, e às vezes se nós entrarmos em alguns pontos críticos, nós não vamos saber desenvolver a lição para que você que me assiste, para você que nos acompanha. Então nós procuramos enxutar um pouco a lição, trazer o básico da lição, né? Mas a essência da lição ela permanece. O que permanece na lição de hoje para nós? Que a linguagem da Bíblia é universal. Todos compreendem. Todos. Qualquer lugar do mundo é compreendido a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Isso é importante para nós. Isso todo mundo sabe, conhece, já ouviu falar. Então isso é interessante. Não podemos compreender o que o inglês fala, o que o alemão fala, que um da Inglaterra fala, ou enfim, um italiano fala, já falei, enfim, nós podemos entender o dialeto deles, né? Temos que estudar para entender, mas entendemos o que? Eles entendem como também nós entendemos a linguagem da Bíblia. O povo foi rebelde, formou seu rebelião contra Deus, e viu o que aconteceu. O que se tornou maldição veio ser bênção, porque através disso teve uma divisão, né, da diversidade cultural da humanidade. Isso é interessante, isso é importante que nós possamos visitar outros países, conhecer outros países, né? E interessante, finalizando, que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela é universal. É universal. Todos eles, todos nós conhecemos, como também de outros países conhecem. Isso fica bem claro para nós. Pois bem, meus irmãos, vai passar para vocês aí o nosso canal, Professores em Cristo IBD, você pode acessar ali, né, se inscrever no nosso canal. No início da nossa chamada também nós temos o Facebook, pode solicitar a nossa chamada. E já faço um convite para você que me assiste. Na lição de número 11, que traz por tema Melquisedeque abençoa a Abraão. Vamos estudar na próxima lição, a lição de número 11. Pois bem, meus irmãos, você professor, você professora que me assiste, aluno também, superintendente, mais específico, professor e professora, desejo para vocês no domingo, na aula que vocês vão dar, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo esteja com vocês, que vocês dêem uma aula maravilhosa e que ali você possa esclarecer muitas dúvidas dos seus alunos, né? Pesquise muito mais daquilo que nós passamos aqui para vocês, para que vocês possam ter um entendimento até melhor, para que vocês aqui está só um apanhado geral, para que vocês, através desse apanhado geral que nós damos aqui, você que me assiste, você possa pesquisar mais e mais e possa se aprofundar mais no entendimento das Escrituras Sagradas. Pois bem, muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor.